Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro programa Momento Empreendedor. Eu sou o Mário Amaral, pastor e coaching. Eu sou Alexandre Túlio Fernandes, consultor empresarial. E o nosso tema é Reescrevendo a Sua História. Nós estamos aqui para ajudá-los nos seus desafios pessoais e profissionais. O programa Momento Empreendedor começa agora. Nós estamos muito felizes de estar com vocês aqui hoje para um assunto tão interessante que é o reescrevendo a história da sua vida. Um ponto importante, nós estávamos conversando, eu e o Alexandre aqui durante a semana, é que reescrever a história da sua vida leva a uma transformação principalmente do que você pensa, do seu modo de pensar, do seu modo de encarar a realidade do mundo, a realidade do dia a dia e a realidade que está à sua volta. Isso é muito importante e principalmente o autoconhecimento te leva a um ponto muito importante da sua vida, a uma escalada diferente. Não foi isso, Alexandre, que nós descobrimos durante a semana, conversamos? Essa questão do seu pensamento, da sua forma de pensar. Eu tenho estudado um assunto muito interessante que se chama inteligência espiritual. Isso é uma coisa nova, né? Sem dúvida. Não é crença, é ciência. Os cientistas têm estudado as diversas inteligências humanas e muitos concluíram que existe dentre elas uma inteligência que é a inteligência espiritual. Um cientista chamado Ramachandran, da Universidade da Califórnia, ele escaneou o cérebro humano e percebeu um ponto que ele chamou de ponto Deus. Esse ponto sempre se iluminava, sempre intensificava a atividade nesse ponto quando se falava de Deus, de religião, de fé, esses assuntos transcendentais. Mas isso não é novidade para quem é cristão. E o interessante é que Paulo fala isso em 1 Coríntios 3,16, que ele fala que nós somos templos de Deus e habitação do Espírito Santo. E é muito interessante que Paulo nos dá uma deixa de como viver a vida. Inclusive nas nossas questões profissionais, nas empresas, nós trabalhamos muito nessa questão espiritual. Nós pegamos o ponto, o autoconhecimento, que é o ponto inicial para trabalharmos, olhamos valores, missão, pontos positivos, as limitações, os pontos limitantes e uma questão importantíssima hoje, espiritualidade e em todas as suas faces. Isso é muito interessante, né, Alexandre? Aplicado na empresa. Repare uma coisa interessante. Os psicólogos, eles orientam e indicam a meditação como importante ferramenta terapêutica. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016 descobriu que o jejum faz uma limpeza orgânica, eliminando células doentias, defeituosas. E repare, Jesus, antes de iniciar a atividade dele, foi para o deserto jejuar e meditar. O que a ciência nos recomenda hoje, a Bíblia já nos indicava há muitos séculos atrás. E o importante disso tudo é que nós podemos viver hoje, numa época que vivemos de uma transformação rápida, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área profissional. A transformação é muito rápida. E Jesus nos dá uma mensagem que é fantástica e uma dica para que a gente possa encarar essa situação. Lá em João 3,5, ele fala que nós podemos ver o reino só se nós nascermos de novo, da água e do Espírito. Isso é muito interessante, né? No primeiro momento, ver o reino de Deus pode parecer uma coisa transcendental, uma coisa para além da nossa vida física. E na oração que Jesus faz, que nos ensina, ele fala: Pai, venha a nós o vosso reino. Olha que coisa fantástica. Ele chama, é a Bíblia já mostrando como viver, dando uma condição de vida, a Bíblia primeiro, acima de todos os outros conhecimentos. Isso é muito importante, inclusive o renascer de novo, a mudança da mentalidade, isso é muito importante. E os gurus hoje acham que descobriram alguma novidade, né? Isso já existe há muito tempo. Na verdade, eu consigo perceber nessa passagem bíblica, ninguém vê o reino de Deus se não renascer de novo, uma importante metáfora para nós trazermos para a nossa vida. Renascer é muito mais do que um momento litúrgico, é um processo, é refazer o nosso pensamento. Afinal, como diz Jesus, é do coração que brotam os maus pensamentos que contaminam os homens. E o interessante é que a gente fica perguntando por que isso tudo, né? Como é que nós podemos, empreender, nosso momento empreendedor, essa de transformação,
nós podemos falar assim, o que nós podemos fazer? Qual o primeiro passo a ser dado? Né? Devemos empreender ou não? E essas respostas para esse pessoal, Alexandre, como é que nós podemos fazer? O que eu posso dizer, Mário, é o seguinte, eu já estudei a Bíblia há muito tempo, venho estudando a Bíblia há muito tempo, e eu percebi, tanto que eu escrevi um livro que nós vamos mencionar no próximo programa, eu percebi que a nossa vida é inteiramente envolvida pela Bíblia. Mais do que isso, a Bíblia traz em si as metáforas, as lições, para que nós possamos aplicar em nossas vidas e ter êxito na nossa existência. Inclusive, quem tiver interesse nessa área, vai acontecer agora, dia 24 de março, um workshop, né? O sucesso segundo as metáforas bíblicas, onde você pode conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Nós vamos falar, eu vou falar, Mário, coach comportamental cristão alavancando os seus resultados. E eu vou falar sobre as chaves bíblicas do sucesso. Eu tenho certeza que esse workshop irá responder muitos dos questionamentos e ajudá-lo a resolver muitos dos desafios profissionais e pessoais que você está enfrentando hoje. Olha, eu tenho absoluta convicção que depois desse workshop, a sua forma, o seu paradigma, a sua referência de sucesso vai mudar completamente. E se você quiser se inscrever, o endereço está aqui embaixo. E lembrando que as vagas são limitadas. Faça sua inscrição já e nós podemos pensar com relação ao que nós precisamos cada vez mais para termos dentro do propósito do empreendedorismo. Como empreender? Nesse workshop você vai ver muita coisa interessante. Sem dúvida nenhuma, a gente espera você lá e eu tenho certeza, você vai mudar o seu modo de pensar. Pessoal, para vocês, reescrever a história de vida passa principalmente por renascer, transformação, renovação da nossa mente. Por isso, aproveite essa folha em branco da sua vida nas suas mãos hoje e reescreva a história da sua vida. O nosso programa vai ficando por aqui. Na próxima semana encontramos quarta-feira, Xande? Às 17h45. Lembrem-se, ousem fazer e vejam acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até quarta-feira. Amém, até lá.